Mariana Ferrer voltou e pediu ajuda pro STF. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. E esse é um vídeo do Wagner no Traje Cômico. Como é que vocês estão? Eu sei que muitos de vocês conheceram os detalhes do caso Mari Ferrer através deste canal. Mari E se você Ferrer. assistiu os vídeos que eu produzi na época, você certamente sabe que a decisão da justiça foi correta. Não existiam Lápis, provas eu não sou sua amiga. Mentira. Tá vendo como é as coisas? suficientes para condenar o cara por estupro e, na verdade, as principais provas do julgamento desmentiam a versão da Mari Ferrer. É claro que isso não impediu políticos de surfarem essa onda, né? Criando leis com o nome da pobre vítima, que segundo os próprios juízes que julgaram o caso de vítima não tem nada. E parecia que esse seria o capítulo mais absurdo dessa história. Mano, essa história aqui, ela foi um absurdo, né? Porque, literalmente, mano, todo mundo caiu no papinho dessa menina. E ela tinha um rostinho muito inocente, angelical. Era impossível ela estar fazendo uma atrocidade dessa. Só que agora, o Cuidado que ela processa, tem muita organização que apoia ela pela causa. Nossa Senhora. Supremo Tribunal de Injustiça do nosso país pode acabar revisitando este caso Bom, para supostamente... mudar a decisão, o que não faz o menor sentido, e é por isso mesmo que eu acredito que tem chance supostamente enganou todo mundo. de acontecer. E se você ficou curioso e quer saber como isso é possível, bom, fica comigo logo depois da vinheta. Vai processar como? Vai mandar pra quem se tu não tem residência fixa no Merdil. É mesmo? É mesmo? Então a gente pode falar qualquer atrocidade aqui? A atrocidade. Esse então recado vamos é pra mandar bala, vamos mandar bala. você que tá querendo sair da casa dos pais, mas não sabe como. Ou então pra você que tá querendo construir uma renda através Você que tá querendo construir uma renda aí, ó. Na bio do Wagner desse vídeo aí, ó. Tem a dica pra você. Saiu aqui na Universa, do UOL, essa página ultrafeminista, a explicação deste caso. O STF pode anular decisão que absolveu acusado de violentar Mari Ferrer. Para a Universa, o caso é uma aberração jurídica que motivou a aprovação de uma lei. E a gente sabe, né? Feminista nunca se satisfaz com uma prova de falsa acusação. Para Não. elas, todos os homens vão ser culpados. Sim. Mesmo que todas as provas estejam a seu favor. É. É só lembrar de como o Intercept cobriu o caso na época, né? Criando aquela manchete sensacionalista do estupro culposo, desinformando as pessoas, manipulando Estupro culposo? as imagens. Peraí. Quando não há intenção de estuprar? Do julgamento. Então, vamos ver como que o Universa abordou o caso dessa vez. Mariana Ferrer virou lei no Brasil, mas até hoje não obteve reparação pelo estupro que sofreu. A matéria simplesmente decidiu que sim, aconteceu. Não importa que o julgamento determinou que não, com base nas provas que apontavam que a versão da Mari Ferrer era totalmente bizarra, cheia de mentiras, cheia de inconsistências. Mas não, ela disse que sofreu, então ela sofreu, né? Claro. Ela precisa ser reparada. E agora, os bastiões da justiça É quando tu bota o pau na pessoa sem querer, é que me escapuliu. Então, não faz sentido. do Brasil, o nosso Supremo Tribunal Federal, tem a oportunidade de desfazer a justiça que foi feita anteriormente, para quem sabe, né, impor mais uma injustiça, mais uma das tantas, né? Só mais um dia qualquer pro STF. Pois bem, agora, num movimento que acontece quase 7 anos depois do crime. Do crime. Isso aqui é realmente impressionante. A matéria, ela sequer usa, né, o suposto crime, o suposto estupro. Não, o estupro que ela sofreu e depois do crime é que isso está sendo revisto, nem um pouco parcial, né? Enfim, 7 anos depois do crime, ela apela ao Supremo Tribunal Federal. Caraca, foi Mari pedir Ferrer não largou apelo o osso, né? Xandão. Então, ela própria apelou pro Xandão. Ela deve ter visto, né? Caramba, se tem um lugar que eu posso ganhar, é justamente nesse tribunal onde eles estão cagando pra lei, eles estão cagando pro devido processo legal, eles só querem fazer proselitismo político e ativismo woke. Então, pô, aqui, ser uma mulher que tá acusando um cara de estupro deve ser suficiente. O Xandão não se importa com provas, não se importa com protocolos. Não, é o que ele decide e pronto. Então, se ele decidir que com esse caso ele consegue atrair mais holofotes pra si, ele consegue pagar mais ainda de justiceiro, ele consegue alimentar ainda mais o próprio ego, pronto, né? Então ele vai condenar o cara que quer condenar
condenar um acusado por estupro sem provas, pra quem já condenou tantos idosos a prisões praticamente perpétuas, já deixou um cara morrer na cadeia, né? O que é? Isso é inacreditável, sério. A Mari Ferrer olhou... Foi o Intercept que cunhou esse termo estudo culposo. Porque a sentença do juiz foi que, embora ela tenha se sentido estudada, não tinha o cara saber que estava supostamente estudando a menina. Mano, e como que será tratado isso agora, então? Porque esse argumento pode ser usado em qualquer relação sexual. Caralho. Imagina, velho. Pra todas as merdas que o Xandão tá fazendo e viu ali uma oportunidade. Meu Deus, só melhora. A Mari Ferrer apelou então ao Supremo Tribunal Federal para que Carriere, não é sobre esse estudo. reconheça que a audiência em que foi humilhada é inconstitucional. Mais uma vez, né? O STF, que adora passar por cima da nossa Constituição dia sim, dia também, adora apontar o dedo pra falar que outras coisas são inconstitucionais, então até aqui tá, infelizmente, tá fazendo sentido. Toda Cara, trans eu não agora vou virou mentir, suposto estudo tudo. Sim, mano. No Twitter, toda hora que uma menina fala de alguma coisa com o namorado, sempre tem alguém pra retweetar. Oi, acho assim que ele meio que te estuprou, sabe? eu vejo um mundo onde eles condenam o cara e não estão nem aí. Pois bem, então ela quer que o Supremo reconheça que a audiência que ela foi humilhada é inconstitucional e motivo para anular o processo em que o acusado André de Camargo Aranha foi absolvido. O caso é uma aberração jurídica tamanha que motivou a aprovação de uma lei em 2021. Essa lei é uma aberração, tá? Para garantir a proteção da dignidade das vítimas de violência sexual nos tribunais. E, novamente, não tem nenhum suposta vítima. É uma vítima. A mulher falou que ela é vítima e pronto. Porque não existe mais devido processo legal no Brasil. Então, é assim que funciona, né? Um ano antes, Mari Ferrer precisou implorar por respeito na audiência que colheu seu depoimento. Assim, eu não sei se vocês lembram... Tava mentindo e implorando por respeito. Mas isso aqui tudo tá extremamente distorcido e manipulado. A própria Mari Ferrer, durante a audiência, não só desrespeitou as outras mulheres que trabalhavam no clube, no café, e chamou elas de vagabunda, falou, você tá querendo dizer que eu sou que nem essas outras aí, né? Mas não é isso. Ela tinha anexado as imagens que foram retiradas do próprio Instagram dela, e aí começou a fazer todo um dramalhão, um teatrinho no meio da audiência, pra falar que tava sendo exposta, que não sei o quê, sendo que o advogado, na ocasião, tava justamente respondendo às alegações da Mari Ferrer. Só que, é claro, ela fez aquele papelão, aquele dramalhão, ela chorou, ela implorou por respeito, aí teve os cortes completamente desonestos, retirados de contexto e disseminados no Brasil inteiro pelo Intercept. Aí muita gente realmente tem a visão de que foi assim que aconteceu o julgamento. Mas eu assisti o julgamento na íntegra. O Wagner tem razão. Nos tribunais é tudo positivado em lei. Ninguém mais liga para sentido ou racionalidade de casos. Todos os meus professores reclamam da mesma coisa que o Wagner acabou de dizer. Dava pra ver todo o julgamento no YouTube. Então eu sei que isso aqui é pura narrativa. Vale lembrar que, inclusive, ela acusou outras mulheres do café de conspirarem numa trama de tráfico de virgens. E ela quer pagar de vítima que foi humilhada. Tá bom, né? Ela afirma ter sido dopada e violentada no Beach Club Café de la Musique, em Florianópolis. E só lembrando novamente, pra quem já esqueceu do caso, ela fez o exame toxicológico, deu negativo pras drogas, tá? As câmeras de segurança demonstraram que ela estava andando posturada, tava andando inclusive normal. andando de salto alto numa calçada completamente irregular, sem tropeçar, pediu um Uber, identificou a placa do Uber. Ela queria ir para um outro café depois. E o vestido ensanguentado, o vestido supostamente ensanguentado, supostamente ela mandou para fora do Brasil e que supostamente ninguém conseguiu examinar o vestido, o suposto vestido. Absolutamente nenhuma evidência de que ela tinha sido dopada. Ela inventou um monte de coisa que essa rede de tráfico de virgens, as garotas poderiam ter dopado ela, o mágico poderia ter dopado ela. Ficou inventando um monte de coisa e as pessoas tentaram traçar, né, essa linha cronológica para ver se realmente existia a possibilidade disso ter acontecido, mas não só não encontraram nenhuma droga no organismo dela, como a linha dos fatos da história dela não fazia o menor sentido, como as imagens das câmeras de segurança demonstravam que era impossível você dizer que essa mulher estava dopada, e inclusive isso foi utilizado pela defesa
do Aranha. Porque mesmo que ela estivesse dopada, Bom o que a dia. defesa dele argumentou é que ele não teria como saber. E ela definitivamente não conseguiu provar isso. Muito menos provar que ele tinha drogado ela. Fora a história bizarra do vestido, que ela extraviou o próprio vestido que ela teria utilizado ali no dia, que seria uma prova material importantíssima, ela mandou pro exterior por segurança e não apresentou como prova no tribunal. Enfim, só pra Sim. relembrar um pouco, né, de quão bizarro foi esse caso, que a matéria aqui tá tratando como um crime consumado e que a justiça não foi feita e que isso aconteceu. Essa é a história. Enfim, em dezembro de 2018, quando ela tinha 21 anos, né, tudo isso aconteceu, segundo a Mari Ferrer. Foi a investigação policial e não a Mariana que apontou a Aranha como autor do crime. Mano. Sim, porque tem essa história. Inicialmente, olha que coisa curiosa. Inicialmente, a Mariana e a mãe dela estavam apontando um herdeiro da Rede Globo como autor do crime. Sim, coincidentemente, a pessoa mais rica que estava naquele café era quem a Mariana e a mãe dela tinham certeza que seria o autor do crime. Só que as imagens das câmeras Impressionante. demonstraram que o cara, né, o herdeiro da Rede Globo, não tinha nada a ver com isso e que o Meu amigo, deu pro herdeiro fake. cara que subiu com ela pro banheiro, né, pro segundo andar, era o tal do Aranha, que era um empresário de jogadores. Um cara que também Não, tem dinheiro também, né? tinha muita grana, muito rico, só não era o herdeiro da Rede Globo. E num primeiro momento, a mãe dela, desapontada que não era o herdeiro da Rede Globo, chamou o Aranha de laranja. Falaram que estavam querendo colocar esse cara como um laranja pra assumir a culpa no lugar do herdeiro da Globo. Acontece que ela, de fato, Tava torcendo pra ter sido estudada pelo. Supostamente torcendo pra ter sido estudada pelo suposto herdeiro da Rede Globo. foi pro banheiro com o cara naquela noite. E pelas Caralho. imagens você vê que ela foi, né, normalmente, ele não foi empurrando, pressionando nem nada, e ela própria não alega isso. Ela alega que ela tava drogada Já demais vi e que por várias. isso ela tinha esquecido das coisas, só lembrava de flashes, ainda que o exame tenha desmentido. Por falar em exame, algumas pessoas até hoje falam, não, mas ela era virgem e o exame demonstrou que ela tinha perdido a virgindade realmente. Eu soube disso. Num período próximo daquela noite. Ah, sim, não dá pra ter ideia exata. Porque assim, eu vi também que num período próximo ela realmente tinha perdido a virgindade, né? Porque tem como detectar esse tipo de coisa e tal, rompimento de pipipipopopó, né? E, tipo assim, realmente com 21 anos ela ainda era virgem. Aí, mano, não sei, mano, não sei o que passa na cabeça de uma pessoa pra fazer uma pataquada dessa, tá ligado? Tipo, a pessoa, ela, tipo, já tem 21 anos, ela se guardou até aí, né? O que passou pela cabeça? O que aconteceu? Bom dia, Askenax. Só que aí, olha só que coisa, encontraram Um medo de acordar às 5 pra pegar ônibus. o registro de entrada da Mariana num motel. Será que ela deu pro cara e aí depois pro ar e se arrependeu de ter perdido a virgindade? Será que é porque o cara era rico? Só que aí, olha só que coisa, encontraram Vai vir novas informações agora aqui, ó. o registro de entrada da Mariana num motel, alguns dias antes desse acontecimento, com um outro famosinho. E os peritos já confirmaram que o exame do rompimento do ímen, ele não dizia com precisão que o ímen havia sido rompido naquela noite. Aqui acabou. Ah, então tá bom, né? Aqui fechou tudo aí. Do Café de La Musique. Ou abriu. Mas sim que havia sido rompido recentemente, num período que contemplava essa ida dela ao motel. E segundo o Aranha, o que aconteceu foi que eles ficaram se roçando, se esfregando lá, acho que talvez um sexo oral, mas nada para além disso, até porque eles ficaram poucos minutos no banheiro. Então, peraí, Wagner, mas aí, ué. Poucos minutos fazem muitas coisas. Também não vamos querer pagar de máquina aqui, tá bom? novamente, é uma história terrivelmente mal contada, que geralmente quem acredita que a versão da Mariana é a correta são as pessoas que não foram atrás, que não conhecem os detalhes da história, que não conhecem todas as provas que demonstram que a versão dela é mais furada que queijo suíço. Seguindo, em 2020, diante de juiz e promotor, ela foi constrangida e humilhada pelo advogado de defesa. Já comentei isso aqui, né? Ele chegou a dizer que jamais teria uma filha do seu nível, lembrando que a própria Mari Ferrer... Supostamente, o cara era um famosinho que participou do de Férias com o Ex. Nossa. Ah. Mano, esse reality show é uma nojeira.
Ferrer ficou insultando outras mulheres durante o julgamento, mas é óbvio que a matéria não vai destacar isso porque quer pintar a Mari Ferrer como a donzela indefesa, pura, que representa todas as mulheres. Então ela não pode ter chamado outras mulheres de vagabundas e acusado de participarem de uma rede de tráfico de virgens, porque aí, né, queima um pouco, né, no papinho da sororidade. Mariana se dirigiu ao juiz do caso, Hudson Marcos, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Excelentíssimo, eu estou implorando por respeito. Nem os acusadores de assassinato são tratados do jeito que eu estou sendo tratada. Ela estava dramatizando bastante. Mesmo assim, a audiência seguiu e o réu suposto drama acabaria absolvido, em decisão confirmada pela segunda instância. E é claro que a matéria, super imparcial, não vai explicar por que ele foi absolvido. Ele só foi absolvido, né? Ela foi desrespeitada, foi um absurdo e decidiram absolver o cara. Mas por quê? É sério. Eu espero que tenha pelo menos algum argumento. Não, são só mais esses 2 parágrafos de matéria, vamos ver. Em 2023, o Hudson Marcos foi penalizado pelo Conselho Nacional de Justiça com uma advertência por ter se omitido e permitido os excessos do comportamento do advogado. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, afirmou que Marcos não cumpriu seu papel. Cabe ao juiz evitar que a testemunha ou a vítima sejam constrangidas e humilhadas. Foi uma conduta grosseira e machista que precisava da intervenção do juiz. Machista. Você já tá vendo para que direção o Barroso vai, né? Então, ela tá apelando pro STF. Eu até me pergunto se faz sentido um caso desse ser julgado pelo STF, mas o STF julga tudo hoje em dia, né? Então deve fazer, de alguma forma. Mas tá aqui, ó, o Barroso, ele está ansiando, ele está desejando, ele tá pronto pra fazer... julga, condena. De justiça pela Mari Ferrer, pra agradar as feministas, né? As imagens divulgadas fazem com que as vítimas de violência sexual João, passem a temer o judiciário. Mais um blá 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 idiota do Barroso, né? Perdeu uma, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, esse cara também super imparcial. E perceba, né? A matéria, Miguel, ela realmente desculpa. fala do caso sem apontar nenhum dos incontáveis motivos que absolveram o réu, que não acataram a denúncia da Mari Ferrer porque viram que a história dela não parava em pé. Não menciona nenhuma das coisas que são, assim, um tanto relevantes. Ela alegou que foi drogada, mas o antidoping não registrou nenhuma droga no organismo dela. Não encontraram sequer um momento onde ela poderia ter sido drogada. Quem teria drogado ela? A Mari Ferrer, nessa história, ela acusou todo mundo. Todo mundo do café, amigos, amigas. Tava realmente... tinha mensagens que ela tava trocando, chateada, porque ela não foi convidada pra um afterzinho que teve depois, tava sem dinheiro, queria que alguém pagasse pra ela, umas idiotices desse tipo. Tanto que no primeiro momento ela não fala de abuso nenhum com ninguém. Essa história, ela vem surgir depois, no dia seguinte. E aparentemente a mãe teve muitas ideias ali no meio do percurso. Mas enfim, não satisfeita em acusar todo o café e uma rede de tráfico de virgens, como eu já falei, ela acusou até uma conspiração da polícia, da perícia. Olha, eu não duvido não que tenha, tá? Até essa parada aí, mas não por conta do caso dessa vida aí, não. Tudo que tem de podre no mundo, né? Eu acredito. Mas essa mina aí é a mais podre de todas. Todo mundo estava conspirando contra ela. Foi realmente uma organização de todo o judiciário, de toda a polícia. Que tem, mas geralmente é em hospitais basicamente, e bordéis. Para que o cara fosse inocentado e ela fosse descredibilizada. Porque isso faz mais sentido do que constatar que as provas que ela ofereceu foram ridículas. Mas como agora talvez esse caso vá parar no Supremo Tribunal Federal, eu já não sei mais que fim essa história pode ter. Não sei. Ninguém tem como saber qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque não é pautado na lei, na Constituição, não é. O que decide é a vontade dos ministros. Eu acho que não muda mais a decisão, mas não tem como, velho. E geralmente... Não tem nenhuma prova a favor dessa menina. Vontade... Apenas a palavra dela. De fazer política e de E a massa de pessoas ali militando em cima, né? Que hoje em dia acho que nem é mais tão forte. Massagear o próprio ego. Então, eu tranquilamente vejo um mundo onde o Barroso, o feminista, o defensor das mulheres, e o Xandão, né, também mostrando toda a sua virtude, e outros também, o Flávio Dino, são todos patéticos, né, naquele Supremo Tribunal Federal, né. Eu vejo um mundo onde todos eles se reúnem para mudar a história desse julgamento, porque foi um julgamento muito falado, né? Isso aí repercutiu demais. Então, olha só, o Supremo fazendo justiça. Você imagina, já dá para ver os textões das feministas falando sobre como o Supremo é incrível, como o Barroso é incrível, o Xandão, como finalmente a justiça pela Mari Ferrer foi feita, e a comoção no Twitter. Eu já estou vendo, sabe? Já tem um filme diante dos meus olhos com todas essas cenas. Eu, infelizmente, nesse caso, ficaria mais surpreso se o Supremo se mantivesse na linha da decisão anterior, mantivesse a absolvição do réu, do que
ignorar tudo que aconteceu pra fazer história, né? Para fazer justiça, pra mais uma vez ganhar os holofotes. O que é terrivelmente triste, demonstra como é impossível você confiar no nosso judiciário em 2025. Eu não sei se existe um mundo em que o Supremo simplesmente decide não revisitar o caso. Deixa a história por aí. Até porque eles têm coisas mais importantes pra se preocupar agora, como prender o Bolsonaro, todos os bolsonaristas, acabar com qualquer É. tipo de oposição ao governo Eu acho que a gente deveria morar tudo no mato e comer banana o dia todo. Eu acho também. Lula, fugir das sanções do Trump, né? A lei Magnitsky, sanções OFAC. A cabeça dos ministros deve estar bem cheia nesse momento, mas às vezes serve até como uma cortina de fumaça. Pode ser que esse caso venha a calhar. Acompanharemos juntos as cenas dos próximos capítulos. Claro, se você se inscrever nesse canal, deixa um comentário também o que você acha dessa Eu história. não Você vou acha que deixar um esse caso vai comentário, pra mas eu frente? vou deixar o meu like. E muito obrigada, Wagner, por explicar isso aí pra nós. E que absurdo, rapaziada. Meu Deus. Caralho. Mas acho difícil de. Eu acho difícil isso aí, tá? Acontecer alguma coisa contrária, assim, ao que já foi feito. Mesmo sendo o STF.